Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, vamos tocar num ponto sensível, não é? Como é que vivemos sabendo que tudo acaba? E esta busca constante por, por validação, por sermos aceitos, de onde é que isso vem? E como é que se cruza com aquele medo mais profundo, o medo da morte, e do que vem depois, ou do que não vem? São perguntas gigantes, claro. E para tentar perceber um pouco melhor, temos aqui connosco fontes bastante interessantes. A ligação muito direta entre o medo da morte e essa necessidade de aprovação. Uhum. Depois vamos olhar para a visão muito particular de Carl Jung sobre a religião. Que pode ser surpreendente, acho eu. Ok. E vamos contrastar isso com a crueza do existencialismo de Sartre, não é? A liberdade perante o fim. E claro, temos de trazer isto para hoje. Olhar como é que a nossa cultura e até o transhumanismo encaram a mortalidade. Certo. Portanto, a nossa missão aqui é tentar destilar o essencial destas perspectivas todas. Queremos ir um pouco às raízes psicológicas, filosóficas, de como lidamos com a finitude. Como é que estas ideias todas, a aprovação, o mundo interior de Jung, a liberdade de Sartre, a tecnologia, como é que tudo isto se entrelaça com a consciência da morte? Queremos perceber melhor as estratégias humanas, vá, para lidar com a vida, com a morte sempre ali, como pano de fundo. Exatamente. Então, se calhar começamos por aí. Por essa ligação, que é um bocado incómoda, não é? A aprovação e o medo de morrer. Porque é que temos esta ânsia de ser diferentes, de nos superarmos, de sermos mais? E a resposta aponta logo para a necessidade de aprovação. Pois, uma espécie de hierarquia ou uma escalada dessa necessidade. Começa na infância, claro, com os pais, mas foca-se muito na figura da mãe, como a primeira grande fonte de validação. Uhum. Só que essa figura depois, simbolicamente, expande-se, torna-se quase uma representação de algo maior, uma força transcendente, Deus, o universo, o que quisermos chamar. E o objetivo final seria conseguir o carimbo de aprovação dessa entidade maior. E para quê? Qual seria o prémio dessa aprovação final? Uma boa morte, quer dizer, uma passagem que fosse vista como abençoada, reconhecida e idealmente serena, com pouco sofrimento. É quase como precisar de um bom relatório no fim da vida. Mas isso soa muito a julgamento final. E essa ideia persiste mesmo em quem não tem uma religião. Que é uma espécie de contaminação cultural, ou talvez do inconsciente coletivo. Mesmo sem acreditar num céu ou inferno específicos, a ansiedade sobre como a nossa vida vai ser vista no fim pode estar lá. Portanto, o medo não seria só do fim em si, da paragem biológica, mas do tipo de fim, do, do verdito que lhe está associado. O busilis não é morrer mal, aos olhos de alguém ou de algo. Isso é bastante forte. Alguma forma de lidar com isto? Sim, uma mudança de perspectiva, bem radical até, que é abraçar a morte da mesma forma que abraçamos a vida. Como assim? Bem, ambas são, na sua essência, desconhecidas antes de as vivermos, não é? São as duas faces da mesma moeda, um contínuo, que quem tem muito medo da vida, dos riscos, da incerteza, também vai ter muito medo da morte. E o contrário também. A ideia é ver a interdependência, aceitar o ciclo todo. Aceitar o desconhecido da morte como aceitamos o da vida. É uma ideia interessante e leva-me a pensar nas profundezas da psique. Falaste em inconsciente coletivo. Como é que Jung entra aqui? Como é que ele aborda estas questões de significado, medo, transcendência? Especialmente pela religião. Imagino que não seja a visão comum. Não de todo. Jung deu uma atenção enorme ao fenómeno religioso. Ele via-o como central mesmo para a psique humana. E isto numa altura em que dominava o materialismo científico, não é? Certo. E a chave para o perceber é a forma como ele vai buscar a etimologia da palavra religião. Ele foca-se numa origem menos habitual. Sim, ele distingue duas raízes latinas, não é? O religare e o relegere. Exatamente. Religare é que conhecemos melhor, talvez por causa da tradição cristã. Lactâncio, Santo Agostinho, significa ligar de novo, reatar. Aquela ideia de restabelecer a ligação com Deus que se perdeu.
Implica piedade, dependência da graça, uma reparação quase. Ok. Mas Jung sentia-se mais próximo da outra raiz, relegere, que vem de Cícero, do contexto romano mais antigo. E religere, o que significa? Significa algo como observar com cuidado, considerar atentamente, ser escrupuloso nas práticas, nos sinais divinos. É o oposto de negliger, que é negligenciar, não prestar atenção. Hum, Para ele, a essência da atitude religiosa não é acreditar num dogma, é esta acurada e conscienciosa observação daquilo a que o teólogo Rudolf Otto chamou o numinoso. o luminoso. Essa palavra tem peso. O que é exatamente? O numinoso, para Otto, é a experiência direta do sagrado, do transcendente. É uma força que nos ultrapassa, misteriosa, fascinante e ao mesmo tempo tremenda, que se sente mais do que se pensa. Não é algo que a nossa vontade controla, é algo que nos acontece. Certo. Jung diz: a atitude de releger é precisamente esta observação cuidadosa dessas forças dinâmicas, arquétipos, símbolos complexos que vêm do nosso próprio inconsciente e nos afetam profundamente. A religião, para Jung, é, no fundo, uma atitude da psique, um esforço para lidar conscientemente com este mundo interior imenso. O não eu. Portanto, em vez de ser sobre ligarmos a um Deus lá fora, é mais sobre prestar atenção cuidadosa às forças poderosas cá dentro. Uma espécie de diálogo atento com o nosso interior. Exatamente. É um equilíbrio muito, muito delicado entre o ego consciente e as profundezas do inconsciente. E é aqui que entra a vida simbólica. Os sonhos, os mitos. Sim, sonhos, mitos, rituais. Jung via isto tudo como a linguagem natural do inconsciente, manifestações do luminoso. E ignorar esta linguagem simbólica seria como ignorar os sinais vitais do nosso corpo, percebes? E negligenciar essa observação atenta, esse religere, teria consequências para a pessoa. Para Jung, claramente, ele associava muitos dos problemas psicológicos, especialmente na segunda metade da vida, ele falava muito dos 35 anos em diante, a uma perda desta atitude religiosa, neste sentido religere. Mesmo sem ser crente. Sim, independentemente de a pessoa se identificar com uma religião formal ou não, perder o contacto com essa dimensão simbólica, luminosa, levaria a um vazio, a uma falta de sentido. Ele insistia muito na realidade da psique. Quer dizer, estas experiências internas são factos psicológicos, são reais, têm impacto. A individuação, aquele processo de nos tornarmos quem realmente somos, depende desta atenção ao mundo interior. Essa ideia de realidade da psique é muito forte, mas leva-nos a um contraste interessante, porque Jung procura o sentido olhando para dentro, para estas realidades psíquicas. Mas e se formos para o outro extremo? Para uma filosofia que diz que não há nada pré-definido, nem dentro nem fora. Estou a pensar em Sartre. A existência precede a essência. Como é que essa visão encara a morte? É um contraste brutal, sim. Para Sartre, pronto, não há plano divino, não há natureza humana fixa, não há arquétipos a guiar-nos. Nada disso. Primeiro, existimos. Somos lançados no mundo, sem um propósito dado. E só depois, através do que fazemos, das nossas escolhas, é que nos definimos. Somos o que fazemos, basicamente. O que implica uma liberdade quase vertiginosa, não? Totalmente. Uma liberdade radical. Mas com ela vem uma responsabilidade igualmente radical. Se somos nós que nos criamos a cada passo, não podemos culpar Deus, ou o destino, ou a sociedade, ou a nossa natureza. Somos os únicos autores da nossa vida. E ter consciência disto, desta liberdade total, desta falta de desculpas, é isso que gera a angústia existencial. E a tentação de fugir a essa responsabilidade. É o que ele chamava má-fé, mauvaise foi. Precisamente. A má-fé é o autoengano. É quando agimos como se fôssemos
objetos, determinados pelas circunstâncias externas. O ser em si, como ele dizia. Em vez de assumirmos a nossa condição de consciência livre, de projeto sempre em aberto, o ser para si. É culpar o trânsito quando saímos tarde de casa. É dizer, eu sou assim, como se fosse uma coisa fixa. Ok, liberdade radical, responsabilidade, angústia, má-fé e a morte. Somos um projeto em construção. O que acontece quando a obra para de repente? Para Sartre, a morte é o fim. O fim absoluto e irrevogável das nossas possibilidades. É o ponto final no nosso projeto de ser. E aqui há um ponto muito importante que o distingue de outras visões. A morte não dá sentido nenhum à vida. Não dá. Não. Pelo contrário, retira-lhe qualquer significado a posteriori que quiséssemos dar. É o absurdo fundamental. Há uma frase dele muito conhecida. É absurdo que tenhamos nascido, é absurdo morrermos. Absurdo. Quer dizer que não fica nada? Não há legado, não há... A nossa vida simplesmente... Puf! Exato. Não há pós-vida, não há transcendência. A morte é a aniquilação da consciência. É o regresso ao nada. E há uma consequência disto que é curiosa. Depois de morrermos, tornamo-nos presa dos vivos. O significado da nossa vida, a nossa história, passa a ser definida pelos outros, por quem fica. Perdemos o controle da nossa narrativa. Deixamos de ser um para si, uma consciência, e passamos a ser um em si, um objeto, na memória dos outros. É uma visão crua. Bastante. Mas essa consciência do fim, do absurdo, não pode paradoxalmente levar a viver de forma diferente antes de morrer? Pode, claro. E essa é a viragem existencialista. Embora a morte em si seja absurda e não dê sentido, a consciência dessa finitude pode ser um motor para a autenticidade. Saber que o tempo é limitado e que somos livres pode levar-nos a fazer escolhas mais conscientes, a viver de forma mais intensa, mais verdadeira, a assumir a responsabilidade em vez de nos escondermos na má-fé. Uhum. A Elizabeth Kubler-Ross, aquela pioneira nos estudos sobre a morte, ela observou algo parecido, que as pessoas que sentiam ter vivido de forma autêntica pareciam encarar a morte com mais serenidade, mais do que aquelas que se focaram muito em superficialidades ou em tentar controlar tudo. Portanto, temos aqui a busca de aprovação por uma boa morte, a atenção ao mundo interior de Jung para encontrar sentido e a confrontação de Sartre com o absurdo para viver autenticamente. Respostas muito diferentes para o mesmo problema da mortalidade. E hoje, Uhum. a nossa cultura atual, como é que se encaixa nisto tudo? Bem, apontam para uma tendência cultural muito forte de negação, ou pelo menos de afastamento da morte. O filósofo Edgar Morin falava do triplo dado antropológico. A consciência da morte gera horror e esse horror alimenta o desejo de imortalidade. Certo. E isto liga-se diretamente a uma perspectiva muito contemporânea, que pensadores como o Harari têm destacado, que é ver a morte de uma forma radicalmente diferente. Aquela ideia da morte como um mero problema técnico. Exatamente essa. A visão que o Harari descreve, que é impulsionada pelos avanços da ciência, por investimentos enormes, é que a morte não é um destino inevitável, metafísico. É o resultado de falhas técnicas do corpo. Doenças, envelhecimento e, como qualquer problema técnico, em teoria, pode ser resolvido. Com tecnologia. Sim, engenharia genética, medicina regenerativa, nanotecnologia, inteligência artificial, tudo isto aponta para um objetivo muito ambicioso: adiar o envelhecimento indefinidamente, curar todas as doenças e, quem sabe, alcançar a imortalidade. Ou pelo menos uma vida muito mais longa. E o transhumanismo é a corrente que abraça esta meta. Sim, o transhumanismo aparece como este movimento que quer mesmo superar as limitações biológicas humanas, doença, envelhecimento, sofrimento e, claro, a morte. E como? Através da tecnologia. Fala-se em evoluir para um estado pós-humano, seja com melhoramentos biológicos, seja com a fusão homem-máquina, os ciborgues, ou até o upload da consciência para computadores, por exemplo. Isto é um choque frontal com o que falámos antes. Sartre diz para abraçar a finitude para sermos autênticos, Jung diz para olhar para dentro, para os símbolos, e o transhumanismo diz não, vamos a eliminar o problema.
É um contraste gritante, sem dúvida. Esta abordagem de tratar a morte como um defeito a corrigir pela engenharia está nos antípodos da aceitação da finitude que vemos em Sartre. E também se afasta muito da busca de Jung por significado e equilíbrio perante o inevitável. O foco aqui é mudar radicalmente a condição humana para evitar o inevitável. Ok. Recapitulando aqui a nossa conversa, viajamos bastante. Começámos com aquela ligação entre a necessidade de aprovação e o medo de um julgamento final. Depois exploramos a visão de Jung da religião como relegere, observação atenta do mundo interior como chave para a saúde psíquica. Uhum. Confrontámos-nos com a liberdade radical e a finitude absurda de Sartre, onde a autenticidade nasce dessa consciência do limite. E acabámos neste impulso muito contemporâneo, quase prometeico, não é? De negar a morte e tentar transcendê-la pela tecnologia. Exato. E apesar de serem abordagens tão diferentes, o fio condutor está lá, não está? É o confronto profundo, constante, da humanidade com a sua própria mortalidade. E esse confronto gera respostas muito diversas. A busca de validação lá fora, a exploração cá dentro, o abraçar filosófico do absurdo ou a tentativa de eliminar a própria morte. Curiosamente, se calhar aquela ideia de releger a observação atenta, cuidadosa, talvez possa ser um ponto de contacto. Podíamos aplicá-la não só ao mundo interior de Jung, mas também à própria condição de finitude que o Sartre destaca. Observar atentamente a nossa realidade, incluindo os limites, em vez de a negar ou fugir dela. Fica muito clara esta tensão, por um lado, a possibilidade de encontrar valor na aceitação da mortalidade e, por outro, esta busca incessante por ir além, por transcender os limites, seja pela via espiritual, psicológica ou, cada vez mais, tecnológica. Uma tensão que marca muito o nosso tempo, sem dúvida. E isto deixa-nos com uma questão final, talvez, para ficarmos a pensar. Tendo em conta estas perspectivas todas, a que valoriza a introspeção, o significado, Jung, a que realça a autenticidade perante o fim, Sartre, será que este foco tão intenso da nossa cultura em prolongar a vida a todo custo, tratando a morte quase como uma avaria, não nos arrisca a perder algo pelo caminho? Hum. Ao ficarmos obcecados com quanto tempo vivemos, será que estamos a esquecer que o próprio reconhecimento da finitude talvez seja um ingrediente essencial para vivermos de forma mais plena, Mais rica. mais autêntica, aqui e agora? Obrigado por nos terem ouvido. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast. Até breve!